Gente boa, começando o Globo Esporte. Nesse dia triste para o futebol brasileiro, morreu hoje, aos 87 anos, o goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Daqui a pouco, claro, o Globo Esporte vai fazer a sua homenagem a esse grande personagem da história do nosso futebol. Botafogo vai jogar hoje, vai jogar de luto, claro, contra o cara bobo da Venezuela pela Conmebol Libertadores. Vou conversar com a Duda Dal Ponte, ela está lá no Newton Santos. A gente deve ter uma noite marcada, imagino, por muitas homenagens ao grande Manga, né, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Desde o começo da manhã, quando o Botafogo recebeu essa notícia da morte do Manga, o clube tem preparado homenagens para o jogo de hoje aqui no estádio Newton Santos, dentro de campo e também nas arquibancadas. Não vai ter um grande mosaico especial para o jogo de hoje, porque não deu tempo de produzir, mas a torcida também está preparando algumas faixas aí em homenagem ao ex-goleiro. O Botafogo vai reencontrar a torcida em uma partida pela Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E o time tem um bom retrospecto jogando em casa. Isso porque a última derrota foi na Libertadores de 2024, na estreia contra o Júnior Barranquilla por 3-1. Desde então, foram 5 partidas com 4 vitórias do Botafogo e um empate. Vitórias expressivas, né? Contra o Peñarol, por exemplo, por 5-0, contra o Palmeiras por 2-1. Então a torcida está bem confiante para hoje, Escobar. Pois é, e sobre o time, Duda, para esse jogo contra o cara bobo da Venezuela, o que a gente sabe aí? O principal desfalque é o Igor Jesus, né? Ele foi expulso na primeira rodada, na derrota contra a Universidade de Chile, por isso está fora para o jogo de hoje. E o provável substituto é o uruguaio Gonçalo Mastriani. Ele estreou no sábado contra o Juventude, ganhou só 10 minutinhos com o técnico Renato Paiva, mas ele conhece bem o futebol brasileiro, está no Brasil desde 2022 e por isso ganha essa disputa para ser o substituto do Igor Jesus. Além disso, o Alex Telles deve voltar ao time titular e o Savarino deve fazer uma posição de meia, com o uruguaio Santi Rodrigues entrando lá na frente. Então vamos ver o provável campinho do Botafogo para hoje, com o Joe no gol, o Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, aí meio de campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, e lá na frente Mastriani, Arthur e também Santi Rodrigues. Vai ser uma noite bem especial, noite de Libertadores já é especial, mas hoje ainda mais especial com homenagens para o goleiro Manga. Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, direto do Newton, tá tudo dito. Obrigado, Duda. Olha só, o jogo de hoje, à noite, vai marcar, como disse a Duda, a estreia do Botafogo em casa nessa Libertadores, né? A torcida tá com uma saudade danada de ver o campeão. Sabe o date perfeito? Daqueles que disparam a ansiedade? O torcedor do Botafogo está prestes a revivê-lo. O Alvinegro e a Libertadores. Em casa, juntinhos outra vez. Sentimento maravilhoso, né? Sensação de poder. De estar no estádio é emocionante, ver a torcida vibrando. É o dia de matar a saudade, né? De ver o nosso Botafogo em campo pela Libertadores. 2025 marca a 7ª participação do Botafogo na Libertadores. A primeira foi em 1963, nos tempos de Garrincha e de Newton Santos. Após o título inédito no ano passado, a expectativa do torcedor mudou de lugar. A obrigação é maior agora. Somos campeões e a tendência é querer ser mais, né? Ok, mas para isso não pode dar mole, como na estreia. A derrota para Laú no Chile semana passada. Contra o cara bobo da Venezuela hoje à noite, além da vitória, fazer saldo de gols também está no plano, mirando a classificação ao fim da primeira fase. Já que isso é uma meta, o que fazer para ocupar a ausência de quem voltou a marcar gols após mais de 2 meses? Igor Jesus, principal nome do time, fez na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão. Só que ele está fora hoje. Foi expulso lá no Chile. A solução? Habla espanhol? Gonçalo Mastriani, uruguaio, chegou faz pouco tempo. Ganhou uns minutos no fim do jogo contra o Juventude. Minhas características são mais de centroavante de área, de finalização, do último toque, então eu sei o que posso agregar no elenco. Milhares que virão ao Newton Santos esperam por isso. No reencontro do campeão com sua eterna conquista. Já já a gente vai mostrar a importância do Manga na história do Botafogo. Ele que antes da conquista da Libertadores do ano passado mandou um recado legal para o goleiro John. Esperamos no dia 30, Botafogo tem que ganhar o campeonato e a mostrar se Botafogo é campeão. Tem todo para ser. Tem bom jogador, bom goleiro
E está Manga dando um grande abraço para vocês e uma torcida para todos os jogadores do Botafogo. Muito obrigado, um grande abraço para ti e tenha muita sorte para o dia da 30. A gente volta a falar da morte de Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Conversar com a Ana Flávia Nunes, está em General Severiano, sede do Botafogo, tem informações para a gente. Tudo bem, Ana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ex-goleiro Manga morreu hoje de manhã em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 87 anos, tratava uma pneumonia, mas já há algum tempo lutava contra um câncer de próstata. O velório do Manga vai ser amanhã aqui na sede do Botafogo em General Severiano, das 8 da manhã às 10h15 da manhã. E na sequência será feito o sepultamento às 11 horas no cemitério São João Batista, também aqui em Botafogo. Como a gente já destacou, né, o Manga é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Botafogo, claro, divulgou uma nota lamentando a morte do Manga e dizendo que ele deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo clube. A CBF e muitos outros times também prestaram homenagens ao ex-goleiro, como, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Internacional, onde ele também se tornou um grande ídolo. Teremos, então, amanhã, numa cerimônia de velório, né, aberta ao público, mais um dia de muitas despedidas e muitas homenagens ao Manga e Escobar aqui em General Severiano, onde a gente vê a bandeira do Botafogo a meio mastro, em sinal de respeito e luto pela partida do ex-goleiro. Valeu, Ana. Muito obrigado pela participação. O Manga foi realmente um goleiraço, teve uma história linda no Botafogo, onde ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela tradição do clube de valorizar goleiros negros. Não à toa, ele é um dos maiores ídolos alvinegros. Imagine a data do seu nascimento decretar o dia da sua profissão. Precisa ser muito bom naquilo que faz, né? E Ailton Correia de Arruda era. Principal qualidade do goleiro Manga. Primeira coisa, eu entro naquela idade do arqueiro, gritar os 90 minutos com o lateral e com a defesa. 26 de abril, dia do goleiro. A data é uma homenagem ao Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Pernambucano chegou ao clube em 1959, vindo do esporte. Foram 442 jogos. É o quarto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. E nos 10 anos que passou no Botafogo, conquistou 20 títulos. É o maior vencedor da história do clube. Nós jogávamos pelo amor à camiseta. Além das defesas e títulos, Manga conquistou a torcida botafoguense por um motivo especial. Ele costumava provocar o Flamengo. Eu dizer que o bicho já está garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Saiu no periódico, no jornal, e até hoje é conhecido. Manga tinha um estilo de jogo corajoso e arrojado. Mas nunca tive medo, sempre era assim, valente, e sempre assim. Suas mãos eram a prova de que o goleiro não se poupava para honrar as cores do clube. Nunca gostava de luva e nesse tempo, tanto ano, a luva era de couro, muito dura, muito feia. E de qualquer maneira eu não jogava e aí fui quebrando os dedos de ponta a ponta. Pela seleção, Manga disputou a Copa do Mundo de 1966. Depois da passagem pelo Botafogo, foi para o Nacional do Uruguai, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1971. De volta ao Brasil, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76 pelo Internacional. Manga ainda defendeu o Operário do Mato Grosso do Sul, o Coritiba e o Grêmio. Pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, se aposentou e passou a viver no país. Em 2020, voltou ao Brasil e passou a morar no Retiro dos Artistas. Maior goleiro da história do Botafogo, o homem de tantas defesas e títulos e que eternizou a frase "o bicho é certo", se despede com outras certezas. Honrou como poucos a profissão e orgulhou cada torcedor que o viu sob as traves. Eu não fui vergonha a nada, nem o clube. Muito contente com meu trabalho como arqueiro. Eu acho que nenhum arqueiro brasileiro deu os títulos que Manga deu. É isso. Obrigado, Manga, pela grande contribuição que deu ao nosso futebol. Frente ao Carabobo, 19 horas, tem um campinho na tela aqui. Vamos mergulhar direto nesse jogo, aproveitar que Fernandão e Bocão estão inspirados hoje.
Fogão vem com John, Vitinho, Jair e Alexander Barbosa. Na esquerda, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas. E aí sim, do meio para frente, muita qualidade, muita habilidade de Arthur Savarino, Santiago Rodrigues. Na frente, Mastriani. Treinador Renato Paiva, gostei muito da mudança do Renato Paiva na última partida, apesar do primeiro tempo não ter sido brilhante, mas é isso. Foi o segundo jogo, terceiro, né? Que o Botafogo competiu a Vera diante sob o comando do Renato Paiva. Vou começar com o Bocão. Boca, na Libertadores do ano passado, o Botafogo perdeu as 2 primeiras partidas e terminou da forma que a gente viu. Essa derrota no primeiro jogo muda alguma coisa para esse novo momento do Botafogo, que começou o ano agora, segundo o senhor e seu ídolo John Texton, Bocão? Boa tarde de novo. Galera, boa tarde. Eu não consigo fazer esse paralelo ainda não com relação ao ano passado. Era uma outra história, o Botafogo passou pela Libertadores, com um interino, que era o Fábio Matias, que hoje está no Juventude. Depois, na fase de grupos, é que veio o Arthur Jorge, que o Renato Paiva hoje já tem um time consolidado, porque o Botafogo tem uma base. Se você botar no papel aí, nós só temos... Claro que o Igor Jesus hoje está suspenso. Mas com o Igor Jesus aí, nós teríamos somente o Santiago e o Arthur como os jogadores que vieram do Botafogo de contratação. Claro que o Luiz Henrique faz falta, o Almada faz falta, o Gino Santos também, com o poder de decidir jogos. Mas é um time consolidado taticamente. Eu acho que de trás, do meio para trás, o Botafogo continua muito forte. Mas fica muito claro ainda que o Botafogo é uma incógnita nesse último terço do campo com esses jogadores. O Savarino está muito sobrecarregado, que o Santos ainda não encaixou. Não sei se ele vem com o Santos, eu acho que ainda pode vir com o Patrick, que ele já disse muito bem na entrevista que não botou o Savarino aberto pela ponta, ele põe um pouco mais centralizado para o corredor, o Alex Telles passar. E aqui é a mesma coisa com o Arthur. O que diferencia talvez o Arthur, muito claro, com relação ao Luiz Henrique, é que o Arthur não tem os dois lados do campo, né? Isso talvez seja uma coisa previsível do jogador. Vai muito por dentro, pro facão. O Luiz Henrique já ia mais para linha de fundo, mesmo que desse um corte para cá, mas ele pegava a defesa correndo para trás e o ataque vindo de frente. Mas o Botafogo hoje, principalmente, o Alexander Barbosa hoje, para mim, é o melhor zagueiro do Brasil. Para mim, tá? Ele potencializou o Bastos, que depois, ano passado, começou muito bem e se encaixou, e agora está potencializando o Jair. O Botafogo tem algumas fragilidades, muito por conta desse quarteto ainda, que não ajuda na marcação. Então o Botafogo sofre ainda. Sofreu contra o Juventude no primeiro tempo, depois melhorou, claro. Thiago Silva tá jogando na NBA? Mas não dá pra comparar. O Thiago Silva tem uma carreira já consolidada, né? Léo Ortiz tá jogando rugby? Não, mas cada um num canto, né? Se botar Alexandre Barbosa posição dele, entendi. E o Ortiz, baita defesa. Qual é aquele do Palmeiras que é bom pra caramba também? Murilo. Mas o Alexandre Barbosa dá passe, tem tempo de bola, não perde uma. Chega junto na hora do... Botou o Estevão no bolso várias vezes, que todo mundo endeusa o Estevão, que eu acho um ótimo jogador. Não nego, mas é um projeto de bom jogador ainda. E outra coisa, o Alexander Barbosa ainda tem arma secreta. Dizem que é puff. O Bocão foi bem em 90% do que ele disse. Tá tão bem, 99%. Vamos fazer o seguinte, agora sim, para falar de campo e bola, de novo, do Nilton Santos. E aí sim, trazendo todos os detalhes do jogo, Igor Dorileu. Hoje, estou de volta agora para falar desse jogo de mais tarde contra o Carabobo, aqui mesmo no estádio Nilton Santos. Depois da estreia com derrota no Chile, o Botafogo precisa de mais desses 3 primeiros pontos para começar aí a pontuar na Copa Libertadores da América, o atual campeão. Vocês mostraram ainda agora o campinho. E o Renato Paiva, como vocês viram, deve fazer 2 mudanças aí no time. Uma forçada, ele é obrigado a tirar o Igor Jesus do time, já que vai cumprir suspensão. Foi expulso na semana passada diante da Universidade de Chile. E no lugar dele vai entrar o Mastriani, uruguaio, recém-contratado pelo Botafogo, vai começar jogando pela primeira vez. Ele esteve em campo por alguns minutos na partida do sábado contra o Juventude, entrou na reta final até para poder já se habituar, ganhar ritmo de jogo e deve ser titular hoje pela primeira vez. E a outra mudança que pode acontecer é no meio de campo, com o Patrick de Paula deixando a equipe, entrando o Santiago Rodrigues. Dessa forma o Savarino seria deslocado para atuar como camisa 10 e o Santiago Rodrigues faria
o lado esquerdo, ali meia pela esquerda. Foi a forma que o Botafogo jogou no segundo tempo contra o Juventude e jogou muito bem, melhorou na partida, então por isso o Renato Paiva pode fazer essa mudança hoje, já começar dessa forma, da forma que deu certo no segundo tempo na partida contra o Juventude. Esse é o retorno do Botafogo, do atual campeão, ao estádio Newton Santos por uma partida de Libertadores. A última vez que o Botafogo mandou uma partida de Libertadores no estádio Newton Santos foi uma noite bem especial, acho que o torcedor alvinegro se lembra bem, aquele 5-0 sobre o Peñarol pela semifinal, primeiro jogo da semifinal da Libertadores, uma noite mágica de Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, que colocou o Botafogo na finalíssima, teve a partida de volta lá em Montevidéu, mas aqueles 5-0 praticamente já colocaram o Botafogo aí na final da Libertadores. Bom, falando rapidamente sobre o Carabobo, é a primeira vez do time venezuelano na fase de grupos da Libertadores, estreou com derrota em casa para o Estudiantes da Argentina por 2-0, lidera o campeonato venezuelano nessa temporada e no ano passado foi vice-campeão. Então ainda é um novato na Libertadores, mas no cenário local, no cenário da Venezuela, foi campeão. Está na liderança nesse ano e foi vice-campeão no ano passado. De qualquer forma, não deixa de ser o adversário mais fraco da chave, o adversário considerado mais tranquilo do grupo. Então o Botafogo precisa sim vencer hoje, GV. Muito bem, muito obrigado, Igor Dorleu, pelas informações completíssimas sobre o Fogão. Vamos ver, pô, o Fela já falou 10 vezes que o Botafogo vai enfrentar o Fernandão. Cara bobo. Porra. Aí eu falei assim, aí daqui a pouco, ó, segundo bloco a gente vai falar do Vasco, que joga contra o Fernandão. Pouco o cabelo. Mas não é pouco, pô. Não, me ajuda aí, cara. O cara tá... É pessoal, pô. Mas tem um monte, hein, cara. Do Botafogo que enfrenta hoje tem um monte. O quê? Cara bobo ou pouco cabelo? Cara bobo. O cabelo tem, ninguém tem mais. Não, cabelo eu tenho. Tá faltando também? Não, cabelo eu tenho. Oh. Aonde? Ah, tá cego? Tá com catarata? Não, peraí. Toma. O quê? Peraí, o quê? Não, também tá plantou, enxertou, botou sintético. Ah, vem cá, sintético não é natural. Não, grama natural. Só o reflorestamento. O nome da parada é reflorestamento. Muito obrigado, Clínica Capelli. Fernandão, beijo pra Capelli, nome de Márcia Capelletti. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, de olho neles, Fernandão. Olha só, pra quem não conhece o time do Fernandão, segundo o Felipe Fera, cara bobo, que foi, Bocão, tá com medinho? Não, líder do campeonato venezuelano, não tá de bobeira não, hein? Pô, peraí. O espelho tá aqui, o espelho, sério? Dá o espelho pra ele. Pedrinho, por favor, aquela do Fernandão. Dá o espelho pra ele, Olha aqui nesse espelho aqui. Aí você tá sendo refletido lá na tela, aí olha pra cá. Pô, gatinho, fala assim, cara, tá lindo. Agora eu quero que você fale assim, o time campeão da Venezuela tem que ter medo dele, vai. Eu tenho medo do time. Você vai ter coragem de assumir pro espelho que você tá com medo do campeão da Venezuela? O Flamengo tomou sufoco do time lá, hein? No primeiro jogo, esse jogo aí. O Flamengo é o malvadão. Ah, o malvadão? E o Fogão? É o campeão da... verdade. É o campeão do troço todo. É verdade. Ô, Boca, tá de sacanagem? Mas é de 11 contra 11, Botafogo é uma máquina. O meu Fogão é uma máquina. Mas e o planejamento não é ruim? Todo mundo falou do planejamento que era ruim. Ninguém quer saber, rapaz, de Supercopa de... Olha só, não. Já falou do Flamengo em um momento que não podia falar. Ah, isso é verdade também. É isso aí. Aqui, ó. Não esquece o Flamengo. Toma um espelho da Uruguaiana. Aí depois vai falar do planejamento, que aqui. É verdade. Todo mundo machucado aí, do Fluminense, do Flamengo e do Vasco. Todo mundo machucado, hein? Tá todo mundo machucado. O Botafogo tá zerado. Mas tem que ter elenco aí. Elenco é pra isso. O Malvadão tá machucado e tá lá macetando todo mundo, pô. Inclusive tem o Botafogo. Quando? O Carioca. Toma! Tá. Entendi. Não, o Botafogo não jogou com o time, cara. Esses caras se apresentaram agora, um mês de pré-temporada. Resolve com texto. É a camisa que tá no campo. Que é o telefone dele, mais um que é Estados Unidos. É isso aí. Lá na frente a gente vai ver. Pede pra ele te mandar no avião do New England Patriots. Pera aí, aquele avião ali é sacanagem. Mandaram o cara de... Nem cometa, porque o cometão tem leito. Eu não consigo chegar nem em Nova Iguaçu, assim, botando aquele avião, eu vou amarradão, deitado no chão. Imagine o Barbosa. Do lado do piloto, assim. O Barbosa teve 2 cadeiras. Uma pra ele... O Puff. Se bem que há controvérsia. Rafael, lateral direito. Nosso Rafa teve lá no Mundo GV. E o Dan também. E a gente tem outras versões. Mas vamos focar aqui. Vamos lá. O técnico, bigodinho de cria, Fernandão, ó. Diego Merino, destaque do time é o Flavian Landonho. Vai jogar no estádio Misael Delgado. É isso? Não, vai jogar em casa, pô. Eu destaque esse aí? Não, o Botafogo joga em casa. Ah, tá, mas é o estádio deles. Esse é o estádio deles lá. Só tô mostrando pra vocês conhecerem um pouquinho de onde o Botafogo vai jogar no jogo de volta. Primeira vez na fase de grupos da Libertadores. Olha o estádio, cara. Com todo respeito, aí não dá, é isso que eu falo. 10 mil pessoas.
10.400. Não dá. Não, e tu tá com medinho do time que é a primeira vez que disputa o grupo da joga por Libertadores. uma bola, futebol hoje é equilibrado, cara. Tem dificuldade às vezes, o jogo não flui. Joga pela bola vadia. É difícil, cara. Então podemos dizer, Fernando, que na Libertadores não tem mais nenhum cara bobo? Nossa, Na moral. que legal, cara. Você acha que a tua piada é legal? Olha no espelho e fala assim, minha piada é legal. Fala aí, que piada horrorosa. Vou anotar aí, não papel, caneta. Não, pra nunca falar isso na tua vida. Então vamos mudar. Cara, Fernandão, me ajuda aí. Na Libertadores, você acha que esse cara é bobo? Ele é do cara bobo. Eu acho que ele veio dos menudos. Não se reprima, não se reprima, não dá. Como é que é? Não se reprima, não se reprima. O treinador é o treinador. Vai ganhar um ticket, hein? Vai ganhar um ingresso lá pro nosso cinema, hein, Pedrinho? Vai ganhar. Sem dançar, não, cara. Fernandão, parece um pouco Rick. Rick Martin. Eu sou muito Então, fã do Rick Martin. menudo. Eu sou muito fã. É, menudo, é verdade. Tô te falando, pô. Pô, tu é antigo, hein? Ah, tá bom, Paquito, novinho. Fernandão, e aí? O ver. Botafogo precisa vencer. Porque perdeu a estreia, tomou pancada de todo mundo nos 4 primeiros jogos, e aí o Bocão falou que não valia, mas contra o Racing ficou feio. Então, pro resto da América do Sul, o Botafogo é aquela máquina do ano passado. Precisa voltar a vencer. Não, precisa voltar a vencer. E falando de Libertadores, o último jogo da Libertadores no Newton Santos foi aquele jogo maravilhoso, como o Dori falou, contra o Penharol. E aí a gente recomeça uma Foi Libertadores. 5 a 0, né? Foi um 5x0, 5x0. com muita propriedade, que você disse que o Botafogo ia amassar o Penharol, que não teria, que a diferença de gols ia ser absurda juntando os dois jogos. Aliás, ganhamos bastante dinheiro no Superbet. É isso aí. Uma informaçãozinha, o treinador é espanhol, é um cara que vem tendo muito reconhecimento aqui na América do Sul, é jovem pra caramba, fazendo um bom trabalho. Não é à toa que o Carabobo já está pela primeira vez na fase de grupos da Libertadores. Em futebol, gente, sempre tem que estar alerta, sempre tem que estar atento. O Botafogo tem que fazer muito bem a parte dele para não sofrer nenhum tipo de surpresa dentro do Newton Santos. A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores. Já perdeu o primeiro jogo, precisa muito vencer, porque quem vencer daí já deixa o outro time quase que desclassificado para a próxima fase. Bota a tabela do grupo pra gente ver. Ano passado foi 1x1, tá? Contra o Aurora lá, na fase de pré-libertadores. O Botafogo meteu 7 aqui com 4 gols do Júnior Santos. Claro que uma outra vibe. Hoje é fase de grupos. O Botafogo tem que ganhar aí. Porque assim, Bocão jogou bola há muito tempo, Fernandão também, e você joga pelada e você jogou algum torneio. Não é todo torneio, todo campeonato com um grupo de 4 que você perde as 2 primeiras e consegue classificar. Claro não é que sim. sempre da mesma forma. Apesar de eu achar que o Botafogo é infinitamente superior ao Estudiantes, ao Carabobo e à Universidade do Não, em Chile. relação à comparação, nem existe, na minha opinião, comparação entre equipes. Não, o Botafogo está bem na frente. É. Só que os dois concorrentes já saíram na frente. E isso que complica. O Botafogo perdeu um confronto direto que foi contra a Universidade do Chile. Vencer hoje é importantíssimo e torcer por um empatezinho entre os dois. E para mim, a briga do Botafogo é para ser primeiro com o Estudiante. A Universidade do Chile, apesar do Botafogo ter perdido, eu acho que ao longo do processo o Botafogo vai engolir aí na fase de grupos ainda. O time que logo mais joga pela Libertadores, a sua segunda partida, estreou com derrota para a Laú na primeira rodada, um jogo que o Botafogo controlava bem e poderia ter voltado do Chile com outro resultado, acabou perdendo e por isso aumenta a responsabilidade para a partida de logo mais às 9h30 da noite contra o Carabobo, que estreou perdendo para o Estudiantes, que é outro time que compõe esse grupo, o Grupo A da Conmebol Libertadores 2025. O principal desfalque do Botafogo no jogo de hoje é o atacante Igor Jesus, foi expulso nos acréscimos da partida contra a Laú e a tendência é que o Mastriani, recém-chegado, que estreou nesse fim de semana com a camisa do Botafogo diante do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, seja colocado na condição de titular. O jogo de sábado contra o Juventude foi a primeira partida do Renato Paiva com vitória no comando técnico alvinegro e certamente isso trouxe muito mais confiança para a sequência do trabalho. Nas demais posições, o Botafogo não deve ter muitas mudanças. A segunda linha de meio campo composta pelo Arthur, pelo Santi e pelo Savarino. E o Mastriani, repito, sendo o comandante de ataque. O Botafogo segue ainda sem o zagueiro Bastos, que está se recuperando de uma lesão muscular. A bola rola no Newton Santos às 9h30 da noite. E como temos jogo mais cedo em São Januário, às 7 da noite do Vasco pela Copa Sul-Americana, foi montado todo um esquema de policiamento para que não haja nenhum tipo de confronto entre as torcidas, embora, historicamente, as torcidas de Botafogo e Vasco tenham uma boa relação. Bruno e Mari. Sem atuar desde fevereiro, Bastos pode passar por uma cirurgia, informou o setorista Thiago Franklin, que cobre o dia a dia do Botafogo. O zagueiro pode passar por cirurgia no joelho esquerdo e precisará de, pelo menos, 2 meses para se recuperar. O Fogão, todavia, ainda não confirma o procedimento e avalia continuar com o tratamento conservador.
Bastos se lesionou na vitória por 1-0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, em fevereiro. Era, inclusive, a estreia do angolano em 2025. Na ocasião, o camisa 15 foi substituído logo no início do primeiro tempo, aos 7 minutos. Com isso, o Botafogo se vê ativo no mercado ainda na janela pós-estadual que fecha nesta sexta-feira, dia 11, para trazer um outro zagueiro. De acordo com informações do portal Operação Futebol, o zagueiro Abner, do Juventude, é muito bem avaliado pelo Botafogo. O defensor de 20 anos foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Gaúcho e, por pouco, quase reforçou o Grêmio neste início de temporada. Segundo o portal, a multa rescisória de Abner para clubes brasileiros é de R$20 milhões. Já para equipes do exterior, o valor sobe consideravelmente. R$120 milhões para os interessados. John Testor, dono da SAF botafoguense, está ciente da situação. O camisa 23 já deu uma assistência aos companheiros na primeira rodada do Campeonato Brasileirão, no empate por 1-1 com o Vitória. No último sábado, Abner foi titular nos 90 minutos de jogo no Newton Santos, onde o alvinegro venceu o time gaúcho por 2-0. Segundo o site O Gol, Abner soma 2 gols e assistência em 11 jogos pelo Juventude em 2025. O zagueiro se destaca pela recomposição defensiva, o bom posicionamento, boa porcentagem nos duelos ganhos e no acerto de passes. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O zagueiro Abner é um bom reforço para o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo, se inscreve para não perder.